Bora de vídeo da Caixa Seguridade e no vídeo de hoje eu quero focar nos fundamentos da Caixa Seguridade. Será que hoje ela encontra-se bem precificada ou será que poderia ser uma boa opção de aporte? Quero mostrar o preço justo da ação, não apenas de uma forma, mas de duas formas. E no final quero mostrar qual que é o meu preço para que eu volte a aportar na Caixa Seguridade. Então bora para o vídeo. Antes de mais nada, para a gente poder contextualizar, desde as mínimas de 2025, a Caixa Seguridade subiu 42% na cotação, porém é o que eu sempre falo, não olhe apenas uma foto, mas olhe o filme como um todo, porque quando a gente olha desde dezembro de 2024, a Caixa Seguridade subiu praticamente igual ao Ibovespa, ao índice de energia elétrica, ao índice de dividendos. Então eu faço um questionamento: será que os investidores realmente estão aportando na Caixa Seguridade por causa da tese ou seria a euforia da bolsa que tem animado os investidores? Então, apesar dessa alta recente, o Ibovespa também subiu de uma forma bem acelerada, então pode ser apenas euforia e em um momento ou outro os investidores podem fazer uma correção na Caixa Seguridade e ficar em melhores moldes para a gente poder fazer novos aportes. E percebam que se você olhar nos sites de investimento, a Caixa Seguridade vai ter um PL de 12,32, porém esse PL é referente aos lucros dos últimos 12 meses, porque se nós fazermos uma precificação com o lucro líquido projetado para 2026, o PL da Caixa ficaria em 11,27, o que é praticamente a mesma coisa do PL médio dos últimos 10 anos. Então, olhando por esse indicador, hoje a Caixa Seguridade estaria bem precificada e eu escondi o preço teto e a margem de segurança da planilha justamente porque essa é a planilha para membros. E se você gostar do conteúdo, considere se tornar sócio aqui do canal, vira membro, porque além desse benefício, você vai ter acesso aos meus aportes, diversas planilhas para você fazer o seu controle financeiro e outras vantagens. E já pulando para o preço teto e preço justo da Caixa Seguridade, a primeira forma que eu quero demonstrar é através do preço teto de dividendos, ou seja, quanto que você espera receber para que você aporte na Caixa Seguridade hoje. Então os dividendos para 2026 devem ficar na casa de 1,44 e dentro da cotação atual, se você estiver esperando 6% de dividend yield, o preço teto da Caixa seria de R$ 24,00. Então você ainda teria 33% de margem. Se você tiver na expectativa de 8% de dividend yield, que é o que a Caixa Seguridade deve pagar na casa dos R$ 18,00, então estaria bem precificada. Porém, se você estiver esperando um dividend yield mais alto, na casa de 10%, teria que aguardar a Caixa Seguridade cair um pouco mais, até a cotação de cerca de 14,40, então seria uma queda em torno de 20% da cotação atual para você pegar um dividend yield de 10%. Então dá um print nessa tela para você ter em casa e você saber quanto que você espera receber de dividendos da Caixa Seguridade e qual que seria o seu preço teto. E eu já falei em outros vídeos aqui do canal que a Caixa Seguridade tem uma ótima política de proventos, visto que ela paga dividendos de forma trimestral e ela sempre paga proventos na forma de dividendos, ou seja, já isentos de imposto de renda. E sobre os dividendos de 2026, a expectativa é que a Caixa Seguridade lucre na casa de 4,8 bilhões, o que seria um lucro por ação de 1,60. Porém, a Caixa normalmente tem um payout de 90%, então o dividend yield líquido seria em torno de 8% dentro dessa cotação atual. E para fazer o segundo modelo de precificação da ação da Caixa Seguridade, vou utilizar o modelo de Gordon e, dando aos créditos a pessoa correta, eu peguei essa modelagem no canal do Neto Invest, que é um ótimo canal também. Então, para a gente fazer essa modelagem, você pega o preço do ativo para você saber qual que seria a sua margem, será igual ao dividendo pago nos próximos 12 meses, dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento dos dividendos. E essa fórmula é muito utilizada principalmente para empresas que são mais estáveis nos seus dividendos. Então, primeiramente, para a gente poder saber qual que seria a taxa de desconto, o mais correto seria utilizar os títulos soberanos. E hoje, o Tesouro Selic com juros semestrais 2035 está pagando IPCA mais 7,5%.
Porém, para poder investir em renda variável, a gente tem que exigir um prêmio maior, porque se uma ação está pagando a mesma coisa da renda fixa, teoricamente seria melhor você investir na renda fixa. Então eu vou utilizar um prêmio de mais 3%, ou seja, para poder investir na Caixa Seguridade, eu vou exigir IPCA mais 10,5%. E para a gente ver qual que seria a taxa de crescimento dos dividendos, percebam que ano contra ano, desde 2021, o crescimento dos dividendos da Caixa Seguridade ficou de 17,5% ao ano. Porém, eu vou utilizar um cenário bem mais conservador, vou utilizar IPCA mais 3%, que ficaria na casa de 9% de crescimento dos dividendos ao ano. E percebam que eu realmente estou sendo conservador, porque olhando desde meados de 2020, a Caixa Seguridade conseguiu um crescimento anual nos lucros na casa de 20%, e a expectativa é que para 2026 os lucros cresçam na ordem de 10%. Então, utilizando o modelo de Gordon, na cotação atual e seguindo as premissas de taxa de desconto de IPCA mais 10%, taxa de crescimento dos dividendos de IPCA mais 3%, o preço justo hoje da Caixa Seguridade ficaria na casa de 19 e 17, ou seja, a gente não teria tanta margem de segurança, mas haveria sim uma margem de 6,3% de segurança para você conseguir ter uma boa exigência dessa ação. Lembrando que uma taxa de desconto de IPCA mais 10% e uma taxa de dividendos de IPCA mais 3% são premissas conservadoras que eu quis utilizar na Caixa Seguridade, porque normalmente a Caixa consegue ter um crescimento um pouco mais rentável. E dentro da pergunta inicial, qual que seria a faixa para que eu voltasse a aportar na Caixa Seguridade? Para quem conhece o canal sabe que a Caixa Seguridade deve ser a quinta ou sexta maior posição da minha carteira do canal, e eu acredito que um dividend yield na Caixa Seguridade na ordem de 9% ficaria muito bom, então o meu preço seria entre 16 e 16,50. E dentro disso, a cotação da Caixa teria que cair uns 10 a 11%. E aí você pode me perguntar, Calixto, mas eu acredito que a Caixa Seguridade não deva cair assim. Porém, percebam que desde o seu IPO em 2021, a Caixa Seguridade já caiu mais de 45%, caiu mais de 35% em 2023, em meados de 2024 caiu de 10 a 15%, em 2025 chegou a cair mais de 15%. Então, dentro dessa euforia atual da Bolsa de Valores, com o Ibovespa acumulando recorde atrás de recorde, eu acredito que, hora ou outra, os investidores poderiam realizar um pouco dos lucros em algum momento de maior pânico e medo e a Caixa Seguridade voltar a dar bobeira. E percebam que desde o seu IPO, a Caixa deu algumas bobeiras nas cotações. Em janeiro de 2023 ficou com um PL em torno de 8 a 9 e ficou variando entre 8 a 9 vezes de PL entre janeiro de 2023 até 2024, ou seja, a Caixa Seguridade ficou um ano dando bobeira dentro da cotação de 7 a 8,50, R$ 9,00. Depois disso, em meados de julho de 2025, o PL da Caixa ficou abaixo dos 10 vezes em meados de julho, agosto de 2025, e a ação ficou dando bobeira no preço de 13, 13 e pouco, e os meus últimos aportes ficaram na casa de 13 a 14 reais. Então, naquele momento, muita gente acreditava que a Caixa Seguridade estava cara, nos 13, 14 reais, que não era aporte. Então, muita cautela, fique de olho nos lucros das empresas, fique mais focado nos indicadores, que isso vai te permitir ter uma análise melhor das companhias. E se você quiser ter acesso a esses estudos e muito mais, vira membro aqui do canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você não gostar, cancela sem problema nenhum, vamos continuar sendo amigo do mesmo jeito. E comenta aqui embaixo se você hoje está aportando em alguma seguradora ou se você está focando o seu dinheiro para outro setor. Comenta aqui, curte o vídeo, porque isso me ajuda muito e o YouTube acaba recomendando esse vídeo para outras pessoas. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.